Olá pessoal, boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Reflita Comigo. Meu nome é Fernanda Amoroso e eu gostaria de convidá-los, como sempre, para curtirem, comentarem e compartilhar esse conteúdo se caso você gostar, sinta-se à vontade para isso. Bom, a gente sempre tem muita coisa para refletir, né? Porque afinal de contas o canal se chama Reflita Comigo e logicamente a gente reflete, procura, nesse canal refletir sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país, aquilo que é mais importante e mais relevante, né? E não tem como a gente não refletir sobre essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, que foi uma situação muito triste, muito tensa, muito difícil da gente acreditar, né, que uma hora uma coisa dessa iria acontecer, mas a gente vê de tudo, né? A gente vê opiniões contrárias, a gente vê opiniões favoráveis, nós vemos pessoas dizendo bobagens, aí algumas autoridades dizendo bobagens sobre isso, mas é lógico que a gente se compadece, né, pela família das vítimas, pelos pais, pelas mães desses jovens, dessas pessoas que foram assassinadas, mas ao mesmo tempo eu concordo com a ação da polícia, porque todo mundo sabe, né, que o tráfico de drogas no Brasil já é um problema crônico de muitos e muitos anos, é um problema que muitos governos já falaram que iam fazer, que iam resolver, que ia acabar com isso, que a droga no Rio de Janeiro não ia vencer, e a gente até hoje não vimos nada de concreto, né? Até hoje não vimos realmente uma solução, até hoje não vimos ninguém de fato fazer alguma coisa para que essa situação seja encerrada de vez, né? As facções criminosas, elas acabaram crescendo muito, elas acabaram praticamente se tornando uma indústria, né? Ela acabou se tornando uma coisa gigante que praticamente hoje os governos não sabem mais, né, como lidar com isso, né? Os governantes não sabem mais como lidar com isso e infelizmente a gente acaba vendo esse tipo de situação, né? Mas eu queria falar que eu sou uma pessoa saudosista, né? Como eu já comentei aqui no canal algumas vezes. E eu procurei muitas coisas sobre o Rio do passado. E o Rio do passado, o que as pessoas falavam? A cidade maravilhosa, né? A cidade em que a Carmen Miranda, lá no passado, lá na década de 30, 40, ela falava, né, para as pessoas, ela cantava as músicas retratando as belezas naturais do Brasil, as nossas praias, a nossa alegria, né, a vontade que o povo tem de viver, a vontade que o povo tem de sorrir, de ser alegre, apesar de todo o sofrimento que o povo brasileiro passa, né? Os desenhos do Zé Carioca, que também é da Disney, mas que retratavam de uma forma também muito simples e muito alegres a forma do brasileiro ser, a nossa alegria, a espontaneidade que o brasileiro tem. E hoje, infelizmente, nós não vemos nada disso, né? Nós não vemos mais a alegria do Zé Carioca, o samba contagiante da Carmen Miranda, nós não vemos mais esse tipo de referência no Rio de Janeiro. Eu, como eu sou uma pessoa que viaja bastante, todo mundo me pergunta lá fora, você é do Rio, você é do Rio. Eu falo, não, gente, eu sou de São Paulo. Por quê? Porque o Rio, por incrível que pareça, ainda continua sendo uma referência mundial. E é uma pena quando você vê essa referência ser destruída, né, pelo crime, pela violência, pelo descaso, pelo discurso do nosso presidente, né, que afirma claramente que não são facções terroristas, que não são grupos terroristas. Isso porque acho que ele não imagina, né, o terrorismo que essas facções fazem dentro das comunidades com as pessoas. Outro dia eu vi um vídeo, inclusive se vocês quiserem pesquisem na internet,
Muito interessante um vídeo do Thiago Pavinato em que ele faz um relato muito interessante, que ele fala que ele foi na casa de uma amiga entrevistar uma amiga, e essa amiga ela tem uma funcionária que trabalha para ela, e essa funcionária não tinha bujão de gás na casa dela. E aí essa jornalista, né, ele falou que é uma jornalista que ele foi entrevistar, deu um bujão de gás para essa funcionária levar para casa, um bujão que estava sobrando na casa dela. E quando chegou, a facção criminosa disse assim: não, você não vai entrar com esse bujão dentro da comunidade, porque ele não é da cor da facção que domina a comunidade, e que se ela entrasse com esse bujão, ela iria ser punida pelo Tribunal do Tráfico. Então, olha só a que ponto nós chegamos, né? A que ponto a nossa sociedade chegou, né? Chegou um ponto em que você não pode nem ter um bujão de gás que não seja de uma facção criminosa, porque senão você corre o risco de ser punido, assassinado, ou a sua família cruelmente punida por uma necessidade básica, né? Por uma coisa tão importante, né? Então, é uma pena que esse tipo de coisa esteja acontecendo, e eu espero que o governo tome atitudes e não apenas fique no discurso, né? Nesse discursinho de não são terroristas, não, nós temos que combater, mas temos que pensar que eles também são trabalhadores. Por favor, né? Acho que já está na hora de acabar com esse discursinho hipócrita e realmente olhar para o que está acontecendo e ver que as pessoas que estão lá estão realmente sofrendo, não estão sendo não só coagidas, mas estão sofrendo uma realidade triste, cruel, e que a gente não gostaria que isso vazasse para o mundo, né? Que infelizmente já vazou. Se você gostou do canal, então por favor curta, comente, se inscreva, e sempre estaremos aqui refletindo juntos. Então venha e reflita comigo. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.